Vamos à carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, considerando então nessa manhã, dos versos 7 ao 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 7 ao 16, palavra do Senhor, e assim nos instruirá nesta manhã. Assim diz o Deus da aliança: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças porque a tua palavra nos ilumina a mente, como lâmpadas, ou como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos aponta a direção a seguir. Ó Deus, a nossa súplica é que nesta manhã o Senhor, por intermédio desta palavra bendita, inerrante e infalível, nos ensine, nos instrua a respeito daquilo que é fundamental, indispensável, para que a tua igreja possa, de uma forma madura, olhar então para os teus critérios e assim, à luz da verdade, caminhar e tomar decisões que sejam agradáveis a ti. É a nossa esperança, Senhor. Apenas o teu poder, mediante a tua palavra poderosa, pode fazê-lo. Por isso, nessa manhã suplicamos, fala aos nossos corações e que seja um momento oportuno diante da tua palavra e da tua santa presença, para que nós possamos conhecer mais e mais como o Senhor mesmo estabeleceu, tem conduzido e governado a igreja. É o que nós te pedimos, no nome santo e eterno de Jesus, o nosso Rei. Amém. Essa pequena série, meus irmãos, tem o seguinte título: sob o governo de Cristo, os ofícios da igreja como expressão do reino do Senhor. Nessa manhã, nós consideramos como ponto de partida a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, como bem já dissemos, do verso 7 ao verso 16, com o seguinte propósito: antes de discutirmos questões que têm a ver com os próprios critérios bíblicos mais aplicados àqueles que deverão ser conduzidos ao oficialato debaixo da condução do Senhor, nós precisamos então olhar alguns passos atrás. Como dizem, para que não corramos o risco de colocar o carro na frente dos bois, nós precisamos olhar um pouquinho para a estrutura a partir da qual faz sentido pensar em diáconos e presbíteros, todos estes servindo então na Igreja de Cristo para a glória de Deus. Nosso propósito nessa manhã, irmãos, é fazer com que os nossos olhos sejam erguidos em direção ao rei, mas não qualquer rei. O rei descrito aqui nestes versos do 7 ao 16, ou seja, o rei vitorioso. Para que nós entendamos então que, à luz do governo deste rei vitorioso, nós, a igreja, somos chamados, convocados pelo Senhor a abandonarmos a nossa passividade, a receber com gratidão os meios que o próprio Cristo nos tem concedido para o governo de sua igreja e a administração do seu corpo, e retomarmos então a nossa vocação de servir
e edificar ao corpo de Cristo. Basicamente, então, é essa a nossa direção, ou o nosso desejo inicial a partir deste sermão inicial. E o nosso intento é suscitar e responder uma pergunta específica à luz do texto. E a pergunta é: como o Cristo vitorioso governa e cuida de sua igreja? Mais uma vez, partir daqui é fundamental. Antes de nós entrarmos em questões que têm a ver com critérios específicos para que os cargos sejam ocupados. Porque, afinal de contas, nós podemos nos envolver sem a devida distinção ou esclarecimento da própria realidade em si. E a realidade em si, irmãos, ela é muito maior do que os nossos olhos podem captar, e ela transcende as nossas próprias avaliações. Segundo as nossas avaliações, por exemplo, o estado ou a saúde da igreja pode variar. E essa nossa impressão pode estar certa. De acordo com a nossa avaliação, a depender da caminhada ou do momento, a igreja pode passar por momentos um pouco mais difíceis, outros momentos um pouco mais suaves, uns momentos com um número expressivo de pessoas que ocuparão essas fileiras, mas outros momentos em que parece não haver ninguém apto, segundo a Escritura, para tal. O ponto, irmãos, é que antes destas coisas, o fundamento de tudo consiste em sabermos que nós não estamos nos envolvendo em um processo para que simplesmente fileiras da igreja sejam ocupadas, como se não houvesse rei, como se este rei não governasse a despeito da saúde ou do estado de nossa própria igreja local. O pressuposto de Paulo é que Cristo vitorioso governa e cuida de sua igreja. E aqui, então, nesses versos, ele se propõe a responder como Cristo faz isso. Por isso que nessa manhã, respondendo à pergunta, meus irmãos, nós aprendemos por meio desses versos que o Cristo vitorioso governa a sua igreja, provendo-lhe tudo o que ela necessita para que todo o seu corpo cresça até a maturidade. Esse é o nosso ponto principal, ou a nossa proposição principal. Cristo vitorioso governa a sua igreja, provendo-lhe tudo o que lhe é necessário para que todo o corpo cresça até a maturidade. O nosso desafio, então, é, conduzidos pelo Santo Espírito de Deus, e conduziu o apóstolo Paulo, olharmos com precisão para o Rei que se revela à luz destes versos. Como nós vemos os versos 7 ao 10, olhem para o Rei, Cristo venceu e reina sobre sua igreja. É aqui então, meus irmãos, o fundamento inicial para as discussões posteriores, de fato, fazerem sentido. Há um Cristo que governa e cuida do seu povo, provendo-lhe tudo o que é necessário para que todo o corpo cresça até a maturidade. E quem é esse Rei? É esse que, nos versos 7 a 10, nos comanda a olhá-lo a partir da perspectiva de que ele venceu e reina sobre sua igreja. É assim que Paulo nos diz e nos ensina, irmãos, quando no verso 7 ele nos mostra que este rei governa, conhece e supre as necessidades do seu povo. O verso 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Note, Paulo está fazendo com que o seu argumento inicial seja desenvolvido. Então, depois de enfatizar a unidade da igreja, dos versos 4 ao 6, note, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Depois de enfatizar, então, nestes versos a unidade da igreja, Paulo mostra agora a diversidade existente dentro do próprio corpo de Cristo. É o que ele passa a considerar a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. Um único corpo, composto por vários membros, e a cada um, note, Cristo concedendo a graça para que todo o corpo seja edificado. Note que Paulo estabelece um princípio, meus irmãos, na igreja de Cristo: pertencimento e serviço não podem ser separados. Agora, isso nos ajuda a ajustar um ponto que às vezes se torna cego em nossa perspectiva.
Quando nós dizemos que na igreja de Cristo, pertencimento e serviço não podem ser separados, via de regra, você associa isso a serviços que são revestidos por um certo cargo ou ofício específico, formalmente falando. Então você consegue admitir a premissa, mas anexa à premissa algo não necessariamente equivalente ao que a própria verdade nos diz. Quando Paulo fala que pertencimento e serviço na igreja não podem ser separados, Paulo está falando não só dos oficiais, não só dos ministros, não só daqueles que são formalmente, por meio desses oficiais, designados para servir em postos específicos, mas Paulo está falando de todo o corpo de Cristo. Guarde isso é fundamental. Na igreja, pertencimento e serviço não podem ser separados. Mas que graça é essa a qual Paulo menciona, irmãos? Não se trata aqui de graça salvadora, a partir da qual todas as ovelhas de Cristo foram alcançadas e agora servem ao Cordeiro. Paulo fala aqui da graça, irmãos, como algo conduzido e concedido pelo Senhor para fins de serviço. Ou seja, a graça que Paulo se refere aponta para o dom de Deus que capacita as suas ovelhas para que estas sirvam à edificação de todo o corpo. Mais uma vez, não só presbíteros, mais uma vez, não só diáconos, mais uma vez, não só professores de escola dominical, mas todo o que pertence ao corpo de Cristo. A graça foi concedida, ou seja, Deus equipou o corpo para que todos, de acordo com a proporção do próprio dom de Cristo, pudessem ser úteis no serviço e na edificação do todo. Quem fez isso? Ora, a própria expressão, meus irmãos, a força do verbo nos ajuda a perceber. A graça foi concedida. Portanto, nós cristãos, ou nós, a igreja, somos apontados pelo texto como sendo receptores de algo realizado pelo próprio Senhor. Ou seja, a igreja não é autossuficiente. A igreja não produz de forma autônoma aqueles que vão ocupar as fileiras dos ofícios. E esse é um outro erro a ser combatido, para que nós não coloquemos o carro na frente dos bois. Sim, a igreja deve investir em formação. Sim, a igreja deve investir em discipulado. Sim, a igreja deve produzir ou apontar para a produção dessas coisas que conduzem à maturidade. Mas não, a igreja não deve achar que ela é quem produz os seus próprios termos ou quem é autossuficiente. Note-se que Paulo aponta para que a graça, sendo concedida a cada um, nos aponta então que os dons, os talentos se manifestam no meio da igreja e que apontam para a liberalidade de um Senhor que é o cabeça do corpo, o próprio Cristo. Ela foi concedida apontando para a ideia de que Cristo continua provendo para o seu povo. Mas de que forma ele faz isso, irmãos? Mais uma vez, Paulo nos chama ao texto e nos mostra que os critérios e a medida pertencem ao Senhor. Esta graça concedida a um povo que recebe do Senhor aquilo que ele dá, então experimenta isto segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, é o próprio Cristo quem soberanamente determina aquilo que ele concede. É o cabeça da igreja, que conhece a igreja, que conhece o corpo, que conhece os desafios daquele lugar, que conhece soberanamente todas as coisas. É quem, segundo a diversidade do próprio corpo, nos mostra a sua graça e liberalidade. Portanto, irmãos, a diversidade do corpo de Cristo aqui não é acidental, ela é produto da própria sabedoria do cabeça, que é Cristo, e distribui, então, seus dons e capacidades de tal forma que haja uma convicção entre o corpo de Cristo. Qual convicção? De que os membros entendam que uns necessitam dos outros. É aqui que a sabedoria do Senhor Deus se manifesta
eclesiologicamente, ou seja, de acordo com a maneira como a igreja é apontada na Escritura, para que nós então admiremos a bondade, a liberalidade, o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, olhem para esse Cristo, o Cristo que venceu e que reina sobre a sua igreja e que conhece e supre as necessidades do seu povo. Mas como é que ele supre essas necessidades, irmãos? Agora, então, dos versos 8 ao 10, nós percebemos que o rei da igreja distribui os seus dons como fruto de sua vitória e de sua exaltação. O texto diz no verso de número 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Paulo, irmãos, liga o seu argumento à ascensão de Cristo. Por isso diz, quem diz? O próprio Senhor. Aonde? Por meio de sua própria palavra. Em que aspecto ou em que parte? Paulo usa o Salmo 68 para nos mostrar exatamente a relação entre a ascensão de Cristo e a sua prerrogativa de governar e distribuir dons ao seu povo. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Portanto, irmãos, Paulo lê a ascensão de Cristo à luz das linhas do Salmo 68. E o Salmo 68 vai apresentar ao Senhor Deus como sendo o rei guerreiro e triunfante. A figura do Salmo, e que Paulo deseja que nós percebamos aqui, é exatamente essa. Um rei que desce, combate, vence, arruma e conquista os despojos, volta para o seu desfile triunfal, que marca exatamente a sua vitória, e então sobe para o trono. Essa dinâmica, esse movimento é exatamente o que Paulo quer que nós percebamos aqui, meus irmãos. Ora, ele subiu às alturas. A ideia, irmãos, é que Cristo, nosso Rei, ele venceu os seus inimigos. Mas mais, ele concedeu dons aos homens ao levar cativo o cativeiro. Ou seja, os recursos da igreja procedem das mãos do vencedor. Quem está aqui em tela, irmãos, não é qualquer um, mas aquele rei que triunfou sobre todos os seus inimigos e que então concede os recursos que o seu corpo, que o seu povo precisam exatamente de suas mãos. Ele leva cativo o cativeiro, como quem mostra publicamente as evidências contundentes de sua vitória. Ele está reunindo os cativos e os despojos, mostrando então que ele não conhece adversário. Mostrando então que a igreja deve olhar para o rei que a governa, o Cristo que vence e que provê para o seu povo. Mas, nesse aspecto provisional, como o Senhor Deus tem suprido a igreja? Note que no final do verso 8, Paulo diz, citando o Salmo, que ele concedeu dons aos homens. Portanto, o Cristo que venceu, triunfou, está à destra do Pai, governando do seu alto e sublime trono, com poder, glória e graça, é exatamente o Rei que, ao fazê-lo, transforma a sua ascensão em benefício para o seu povo. Em outras palavras, Cristo venceu não apenas para possuir um corpo. Cristo triunfou não apenas para possuir a igreja, mas para provê-la incessantemente e de forma perene. Perceba que o concedeu dons aqui aos homens prepara para a mesma terminologia, concedeu, do verso 11, quando nós trataremos mais à frente dos dons ou dos homens dados pelo Senhor para o serviço de seu povo. Paulo, então, apontando para o quadro completo, nos mostra que esse rei que triunfa e governa e que, portanto, tem o poder e toda a autoridade para prover para o seu povo, dando-lhe dons,
É o mesmo Senhor que passou pelo caminho da cruz, que não conheceu atalhos. Aquele que desceu, ou melhor, verso 9. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Paulo fala da exaltação de Cristo, que não pode ser desvencilhada de sua humilhação. Aquele que concede todas essas maravilhas ao povo de Deus é exatamente o mesmo que se humilhou e realizou a sua obra redentora. Portanto, o seu senhorio está anexado firmemente a isso. O senhorio de Cristo e a sua autoridade para governar estão intrinsecamente ligados e não pode ser separado da redenção conquistada por ele. Ele adquiriu um povo para si. Por isso é rei sobre eles. Por isso governa sobre eles. E porque reina e governa perfeitamente, ele subjuga todos os seus adversários. E ele então fornece tudo o que é necessário para que o corpo seja edificado. Em outras palavras, o rei exaltado é o rei que redimiu o seu povo, a igreja, ao descer e se humilhar para realizar a sua obra. Por isso, Paulo encerra no verso 10, nos mostrando aquilo que é sublime. Veja, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A ideia de encher todas as coisas aqui, irmãos, não é simplesmente povoar ou marcar ou demarcar o território. A ideia de encher todas as coisas tem a ver com presença eficaz. Ele governa e governa perfeitamente. Portanto, a ascensão de Cristo não significa a ausência dele em meio ao seu povo. A ascensão de Cristo significa presença eficaz do rei da igreja, do seu cabeça, no meio do seu povo. Cristo reina sobre todas as coisas e continua governando a igreja. Por que isso é importante, irmãos? Porque, mais uma vez, desta forma, nós diminuiremos o risco de colocarmos o carro na frente dos bois. Nós não devemos ser apressados ou entendendo que a realidade é ipsis literis, conforme o que os nossos olhos muitas vezes enxergam. Nós não estamos correndo para preencher lacunas, para preencher vagas, para que então o governo e a administração da igreja possam acontecer e as coisas, quem sabe, melhorarem um pouco. Não, irmãos, a igreja continua sendo governada perfeitamente por seu cabeça, que é Cristo. Não há lacuna no trono, não há vacância à destra do Pai. Ele continua governando a primeira igreja de Feira de Santana, assim como toda expressão que reúne o corpo de Cristo em um determinado lugar. Por isso, então, se isso é verdade, sabemos que é, antes de olharmos para os homens que ocuparão os ofícios, nós precisamos examinar o nosso próprio coração, irmãos, para saber se nós realmente temos vivido como uma igreja cujo rei é Cristo. Escute bem. Antes de pensarmos nos homens, que porventura, segundo a providência de Deus, ocuparão esses ofícios, nós precisamos examinar se realmente temos vivido como uma igreja cujo rei é Cristo. Por quê, pastor? Porque, de certa forma, é relativamente simples confessarmos que Cristo é o cabeça da igreja com os nossos lábios. Mas, na prática, tratarmos a igreja como se ela pertencesse ao pastor, ou ao conselho, ou aos membros mais antigos, ou às famílias tradicionais. Isso acontece, infelizmente, com muita frequência. Cristo não divide o seu trono. Cristo não submete a verdade à maioria. Cristo, irmãos, comprou a igreja com o seu sangue e a governa por sua palavra.
atentemos bem para o que nós iremos fazer daqui a praticamente um pouco mais de um mês. Olhem para a igreja de Cristo como ela é. Porque se assim, meus irmãos, importa, a pergunta primária não é apenas quem queremos que sejam os nossos oficiais, quem é que nós queremos que ocupem esses postos. A pergunta, na verdade, é: estamos dispostos a receber como oficiais somente aqueles que o rei autoriza em sua palavra? Essa é uma pergunta mais premente. E os homens que porventura se sentirem chamados devem perguntar então: eu quero servir aos interesses de Cristo, o rei da igreja, ou eu quero fazer prevalecer os meus interesses sob subterfúgio de servir a igreja e servir ao rei? Lembre-se, nós não estamos entrando em um cenário para escolher homens a fim de governo no lugar de Cristo. Nós estamos entrando em um cenário onde, segundo os critérios da palavra de Deus, servos deverão temer e tremer diante da palavra daquele que ocupa o trono para sempre, Cristo o Rei. Note, irmãos, Paulo aponta algo muito claro: a graça foi concedida a cada um de nós. Isso fala agora ao corpo de uma maneira geral. A maioria de nós, que virtualmente coloca sobre os ombros dos oficiais exatamente o motor ou a dinâmica da própria igreja. Note como Paulo mostra que esse tipo de concepção é profundamente equivocada. Ninguém deve esconder sua ociosidade espiritual atrás do fato de não possuir um ofício. Bom, eu não sou presbítero, então eu também não sou diácono, logo. Talvez isso descreva a sua situação. É possível estar há muitos anos na igreja. É possível há muito tempo frequentar os seus cultos, receber a própria ceia, ver os demais sacramentos ou o batismo como outro sacramento. É possível contribuir regularmente e ainda assim viver quase que inteiramente como consumidor daquilo que outros fazem. Sabe, você vem, tem acesso a alguma coisa, passa um momento meio que trivial, vai embora, e assim até a semana que vem. Paulo aponta para esse tipo de comportamento como sendo algo completamente contrário à natureza da igreja. Cristo nos mostra que a graça foi concedida a cada um de nós. Se é assim, meus irmãos, cada um de vocês, cada um de nós, deve perguntar então diante do Senhor: que benefício meus irmãos têm recebido pelo fato de Cristo ter me colocado aqui, no meio desse corpo? Não é verdade que a maioria de nós olha para o oposto? Que benefícios eu tenho recebido com base nos serviços que essa igreja dispõe? Como eu tenho sido mais abençoado a partir daquilo que essa igreja pensa e realiza? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é incômoda. E por que ela é incômoda, meus irmãos? Porque ela nos impede de medir felicidade simplesmente pela sua presença nos bancos. Não é porque você está aqui dominicalmente que há fidelidade. Não é porque você está aqui dominicalmente que há de fato felicidade. Não é porque você está aqui domingo após domingo que essas coisas são reais em sua vida e na vida da igreja. É verdade, nem todos serão presbíteros. Nem todos serão diáconos. Nem todos vão ensinar na salinha de escola dominical ou alguma outra classe, irmãos. Mas absolutamente nenhuma das ovelhas de Cristo foi incorporada por Cristo ao corpo para ser um membro inútil. Se nós recebemos de Cristo, recebemos também de Cristo graça para servir.
Por isso, não pergunte somente o que essa igreja tem feito por mim, o que o conselho tem feito por mim, o que os diáconos têm feito por mim. Pergunte-se o que eu tenho feito com a graça que Cristo me deu, segundo a proporção dele mesmo, pelo corpo ao qual ele me uniu. Tenha clareza quanto a isso. Tenha clareza quanto a isso. Note, Paulo diz, irmãos, tudo isso aconteceu segundo a autoridade do rei vencedor. Subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro. Isso implica exatamente nos nossos critérios ou naquilo que nós vamos olhar para reconhecer a própria realidade. Porque se toda autoridade deriva do próprio cabeça, antes de nós desejarmos discernir homens capazes de governar, nós devemos suplicar ao Senhor em oração por homens que tenham aprendido a ser governados. Não confunda a habilidade para falar, habilidade para administrar, habilidade para decidir, habilidade para exercer influência como sendo critérios suficientes. Eles podem ser úteis, mas eles não são suficientes. Nós não estamos num processo para escolher o futuro CEO de alguma coisa. Nós estamos num processo pedindo a graça de Deus para que homens segundo os critérios do Senhor possam ser discernidos entre nós, se for da vontade do Pai. Um homem pode possuir uma personalidade forte e ainda ter sua vontade indomada. Um homem pode saber conduzir outros com habilidade, mas ser incapaz de submeter-se a si mesmo à palavra de Deus. Biblicamente falando, irmãos, a primeira evidência de que alguém pode exercer autoridade debaixo da autoridade de Cristo é exatamente que ele próprio se curva à autoridade do rei. Então, a nossa pergunta diante daqueles que nós consideramos deve ser, veja, esse homem pode ser corrigido pela Escritura? Esse homem é ensinável? Esse homem governa a sua própria casa debaixo da palavra? Esse homem manifesta evidências de que sua consciência está realmente sujeita ao rei? Por outro lado, aquele que se sente chamado ou que aspira ao ofício deve perguntar de modo ainda mais severo: eu desejo servir ao governo de Cristo ou desejo que o ofício dê o peso da minha própria vontade? O homem mais perigoso, irmãos, o homem mais perigoso para governar a igreja é aquele que ainda não aprendeu a ser governado. É aquele que não possui um coração aprendiz. Portanto, muito cuidado. Porque nós podemos, no afã da necessidade de oficiais, acharmos que podemos então pegar uma licença para oferecer ao rei aquilo o que ele nunca pediu. Irmãos, cuidado. A urgência nunca foi uma boa intérprete da palavra de Deus. Quando faltam homens para os postos, quando faltam homens para os ofícios, o nosso coração começa rapidamente a chamar disponibilidade de alguém de vocação, boa reputação de qualificação, boa vontade de aptidão. Mas as coisas não são assim. Se Cristo é quem concede todas essas coisas, a nossa pobreza, a nossa miséria, o nosso estado cansado,
não altera o padrão do Senhor. Ouça, por favor. É melhor sentir dolorosamente a falta de um oficial do que aliviar a nossa necessidade desobedecendo ao rei. Portanto, a nossa pergunta inicial, meus irmãos, não deve ser quem é que nós temos, mas deve ser o que Cristo requer. O que Cristo requer. E aí, então, somente depois, quem dentre nós corresponde a isso? Esse é o caminho seguro. Se no fim das contas, irmãos, nós nos depararmos com o fato de que temos pouquíssimos ou nenhum homem, isso deve nos humilhar e nos levar à oração, ao discipulado, à formação de homens. Nunca a diminuição das exigências de Cristo. Absolutamente. Paulo avança, irmãos. E ao nos mostrar que devemos olhar para o rei, agora ele nos diz que nós devemos receber os dons do rei. Ou seja, Cristo dá homens à sua igreja para equipá-la. Veja, versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O princípio geral é que, meus irmãos, o fato de que o rei concede homens para servir a igreja. Paulo aqui não tem a pretensão de estabelecer uma lista exaustiva de ofícios. Paulo mostra, num princípio geral, que a despeito do lugar histórico, o princípio permanece. Deus continua suprindo a sua igreja com homens necessários para o serviço. Por que eu digo isso? Porque, veja, ele diz aqui, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, todos esses ofícios temporários que não mais existem. E Paulo aponta aqui num aspecto transicional para aquilo que seria o ofício, por assim dizer, perene, pastores e mestres. Note que ao falar de apóstolos e profetas, Paulo aqui está falando do período fundacional da igreja do Novo Testamento. Cristo proveu seu povo com homens autorizados para estabelecerem os fundamentos e edificarem sobre eles. Depois Paulo fala sobre o aspecto transicional dos evangelistas, aqueles que tinham funções similares ao dos próprios apóstolos, a proclamação, a expansão do evangelho. Novamente, Cristo proveu a igreja com aquilo que era necessário dentro do tempo necessário para que o seu povo fosse edificado. Outros para pastores e mestres. Perceba como Paulo associa, meus irmãos, pastorear e ensinar como algo estritamente ligado ou intrinsecamente associado. O princípio é que em nenhum momento da história Cristo deixou o seu rebanho desassistido, entregue a si mesmo. Em todos os períodos da história, com maior ou menor profusão, Cristo, o rei da igreja, concedeu sempre homens para alimentar o seu povo, instruir o seu povo, conduzir o seu povo mediante a sua palavra, debaixo de sua autoridade. Mas para que servem estes homens? Paulo diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O rei concede homens, ministros, oficiais, para preparar o povo para o seu serviço. Ouça bem, preparar o povo para o seu serviço. Ele mesmo concedeu, Paulo dá ênfase aqui. O ministério não nasce da necessidade da igreja, mas os ofícios brotam à luz da sabedoria e do poder do próprio Senhor. Esses homens servem então para trabalharem a fim de equipar os santos.
É para isso que estes são levantados pelo rei da igreja, para equipar os santos, para equipar vocês. Cristo, meus irmãos, não concede homens para que a vida da igreja seja concentrada neles, mas para que a igreja seja preparada para viver ou cumprir a sua vocação enquanto corpo. Note que Paulo diz, para o desempenho do seu serviço. A quem pertence o serviço, irmãos? Aos presbíteros, aos diáconos, aos profetas, aos apóstolos, quando existiam. O serviço pertence a toda a igreja. Os oficiais, sim, possuem responsabilidades próprias, meus irmãos, mas os oficiais não monopolizam o ministério na igreja ou o serviço do corpo de Cristo. Cristo concede homens para que estes homens, então, equipem os santos, a fim de que os santos sejam preparados para servir, para a edificação do corpo de Cristo. A sequência é muito clara, ou pelo menos deveria ser. Cristo concede homens à igreja, esses homens equipam os santos, estes santos equipados servem, e o resultado é a edificação do corpo de Cristo, ou o corpo é edificado. Esses ofícios servem para o benefício da igreja, e não a igreja para o bem dos ofícios. Assumindo então, meus irmãos, segundo Paulo, toda esta carga, aprendamos de uma vez por todas. O ofício não é um prêmio para bons membros, mas é um encargo dado para o bem de outros membros. Nós temos, sobretudo em momentos como esses, irmãos, uma inclinação natural de pensar, veja, ele está conosco há muitos anos, sabe? Já são muitos os anos de serviço. Ele é uma pessoa querida, sempre ajudou a igreja, merece, obviamente, uma oportunidade. Ok, mas nenhuma dessas coisas isoladamente, meus irmãos, responde à pergunta do texto. Cristo não concedeu os ofícios para honrar os homens. Cristo concedeu homens para edificar a igreja. Portanto, na hora de indicar homens ou votar nestes homens, meus irmãos, façamos da maneira bíblica correta. Não façamos do ofício uma homenagem. Perguntemos então, este homem conhece o peso de cuidar daquilo que pertence a Cristo? Sua doutrina, seu caráter, sua casa, sua maneira de servir e se deixar conduzir, recomendam para esse cargo ou para esse encargo. A presença dele neste ofício fará bem ao povo de Deus. Nota, irmãos, homens podem merecer nosso afeto e gratidão, e isso não incorre em nenhum problema. Mas eles podem, então, merecer nosso afeto e gratidão sem necessariamente possuírem as qualificações para o ofício. E também não há nenhum problema quanto a isso. Amar um irmão não significa colocá-lo numa responsabilidade para a qual Cristo não o chamou. Então lancemos fora critérios como esses. Já tem muito tempo aqui. Já tem servido muito. É tão gentil. Vejam só, irmãos, olhemos para as Escrituras. De tal forma que o Senhor nos dê a graça de não incorrermos em outro erro, o de confundir disposição com qualificação. O fato de um homem dizer eu aceito, não significa que Cristo está dizendo eu concedi a vocês. É óbvio, a disposição é preciosa. Ninguém deseja homens servindo amarrados
como se não tivessem vontade de fazê-lo. Mas a disposição deve ser julgada pela luz da Escritura. E aqui a igreja precisa vigiar o próprio coração. Por quê? Porque, mais uma vez, a necessidade produz pressa. Veja um exemplo. Quantos diáconos nós temos? Um. É premente, então, que nós possamos reconhecer homens que possam suprir essa fileira. Mas não esqueça, a necessidade produz pressa. Note, a razão é sempre a mesma. Quando poucos estão dispostos, qualquer voluntário começa a parecer indispensável. Quando o Senhor Deus não levanta homens, qualquer voluntário começa a parecer indispensável. O problema é que a igreja não pertence ao conselho, nem a igreja presbiteriana do Brasil. A igreja pertence ao Senhor, a Cristo. E nós não temos autoridade para preencher esses ofícios segundo a nossa conveniência. Sintamos a dor e o lamento que nos humilha a buscarmos ao Senhor Deus em oração, de não termos homens nesses postos, ao invés de lidar com homens que não atendem aos critérios do Senhor, para que simplesmente nós tenhamos virtualmente os nomes em nosso boletim nos lugares preenchidos. A pressa nunca foi um bom intérprete da palavra do Senhor. É óbvio, irmãos, a necessidade implica um peso real sobre nós. A necessidade nos explica a nossa busca. Mas somente a Escritura deve determinar a nossa escolha. Por isso, examinemos, à luz da palavra, sem favoritismo, sem sentimentalismo, perguntando não quem eu gostaria de ver no ofício, mas quem nós podemos, com consciência limpa diante do rei, reconhecer como apto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo próprio Senhor em sua palavra. Mas cuidado, irmãos. Sendo o Senhor gracioso e nos fazendo levantar homens para essas tarefas, não reforcemos o círculo vicioso que já há décadas parece se abater sobre essa igreja. Não elejamos oficiais para entregar a eles aquilo que Cristo ordenou para todos nós, segundo a graça concedida a cada um de nós. Todos querem bons presbíteros, todos querem bons diáconos, e é óbvio, porque muitos destes querem simplesmente um status quo conveniente. Eles querem que eles façam aquilo que eles não querem fazer. Eles querem que hajam pessoas para visitar, para servir, para cuidar, para ensinar, para perceber as dificuldades, para carregar os fardos, enquanto essas pessoas continuam como espectadores. Cristo concede homens para equipar os santos para o serviço. Portanto, depois dessa próxima eleição, ninguém pode dizer, ou ninguém deveria dizer, agora sim, finalmente tem quem faça. Reduzindo em muita diaconia, agora tem alguém para abrir a porta. A pergunta que deve surgir, irmãos, depois da eleição é, agora que eu estou sendo melhor equipado, como servirei? Uma igreja que tem poucos, e esses poucos trabalham por muitos, pode até possuir oficiais,
mas nem de longe manifesta plenamente o corpo descrito por Paulo aqui. O ministério fiel não torna a igreja refém ou mais dependente dos oficiais. O ministério bíblico torna a igreja mais equipada e madura para servir a Cristo. Por isso, irmãos, por fim, Paulo nos chamou a olhar para esse rei, o Cristo que venceu e cuida de sua igreja. Paulo nos chamou a receber os dons que este rei concede. E agora, por fim, Paulo nos ordena a crescer segundo o propósito do rei, ou seja, Cristo conduz todo o corpo à maturidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O princípio é óbvio: o rei conduz todo o seu povo à maturidade. Note, até que todos cheguemos, até que esse é o teto, esse é o limite, esse é o alvo. Cristo não pretende formar um clero de presbíteros e diáconos maduro, cercado de membros completamente infantis e dependentes deles. Cristo pretende conduzir todo o seu corpo à maturidade. E o que envolve, segundo o texto, maturidade? O texto diz: a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Maturidade envolve unidade fundada na verdade e conhecimento crescente de Cristo. O ponto é, aquilo que muitos detestam ou desprezam, continua sendo a pedra de toque, irmãos. Solidez doutrinária não é um acessório. Solidez doutrinária pertence ao propósito do próprio rei para a sua igreja. Porque é a partir disso, mediante o poder do Espírito Santo, que pessoas serão conduzidas à perfeita varonilidade. Que é o que serve aqui no texto de Paulo como sendo um contraste contra os meninos do verso 14. Paulo descreve um homem completamente desenvolvido. A infância natural, espiritual, ela tem o seu tempo. Permanecer na infância espiritual, não. Ninguém deveria utilizar-se de sua própria ignorância doutrinária, teológica ou confessional para viver exatamente como está, como um menino na fé, como um infante que deveria crescer. Por quê? Porque o próprio Cristo diz que a sua pretensão é que o seu povo cresça. Como ele faz isso? Ora, ele amadurece a sua igreja para que ela permaneça firme na verdade. O verso 14 diz: para que nós não sejamos como meninos. Paulo aqui aponta, irmãos, que maturidade implica, exige em deixar para trás a instabilidade própria da criança. Cristo concede meios para isso. Cristo concede meios para que o seu povo não permaneça indefinitivamente, ou indefinidamente, na verdade, imaturo. O que a imaturidade doutrinária produz aqui, segundo Paulo, irmãos? Veja, agitação de um lado para o outro, levadas ao redor por todo o vento. São expressões aqui que indicam vulnerabilidade constante. Portanto, doutrina não é luxo para especialistas. Doutrina não é hobby para presbíteros. Doutrina não é objeto do serviço dos diáconos apenas. Vejam, irmãos, doutrina é um dos meios pelos quais o cabeça da igreja confere estabilidade e discernimento ao seu povo.
que só então crescerão na graça e na competência para discernir a artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Por que Paulo faz questão de dizer isso nessas palavras? Porque o erro nem sempre se apresenta como tal. Por isso, o cuidado desses homens inclui se gastar para formar uma igreja suficientemente estabelecida na verdade, para resistir ao engano e não ser conduzida por meros homens. Mas há uma pergunta que não quer calar. Aonde está a igreja quando isso é feito? Onde? Aonde está a igreja quando momentos pensados exatamente para a instrução dela, fora do próprio dia do Senhor, para o bem, para o amadurecimento, para o crescimento dela acontecer? Aonde está a igreja? Onde está a igreja? A nossa igreja, às quintas-feiras. Aonde está a nossa igreja quando os homens têm se reunido para aprender um pouco mais a respeito dos seus próprios papéis? Aonde está a nossa igreja quando as mulheres se reúnem para fazer o mesmo? Aonde estão os membros dessa igreja? Sim, é verdade. É verdade. Muitos estão realmente impossibilitados. Mas a imensa maioria dela, toda semana, toda a programação. Eu não sei se você reparou, mas são exatamente as mesmas pessoas tentadas aos mesmos vícios de abandonar a vida da igreja e no primeiro rompante de algum sentimento um pouco ruim ou amargo, culpar a própria igreja por sua falta de crescimento espiritual. Elas abandonam deliberadamente a vida da igreja, os espaços além do próprio domingo, do dia do Senhor, para que haja edificação, para que haja formação, para que haja discipulado, para que haja instrução. E elas simplesmente dizem, não tem nada acontecendo. É no mínimo incoerente. Aonde está essa igreja? Você consegue entender presbíteros e diáconos futuramente eleitos ou reconduzidos? Eles trabalharão para equipar vocês. Mas o que vocês têm feito ao longo dos anos é desprezar o trabalho de presbíteros e diáconos para depois então olhar na cara deles e dizerem, vocês não estão servindo como deveriam servir. Ok, irmão, é verdade? Segundo qual critério? O meu. Ok, irmão, é verdade? Segundo qual critério? O meu. E quem diz que são vocês que determinam o serviço de presbíteros e diáconos? É óbvio, a falha desse lado, é óbvio que há. Mas é no mínimo injusto, quando somos muito rápidos a concentrar o reconhecimento das falhas em um lado apenas, como se o outro lado encarnasse todo o espírito angelical e piedoso, impoluto e perfeito. Não é conduzindo os homens que têm o seu mandato a vencer, ou então elegendo outros, que a saúde ou o estado dessa igreja vai mudar pura e simplesmente. Por quê? Porque o Senhor Deus trabalha com a sua noiva.
Onde estão vocês na semana? Além de simplesmente reclamarem e exigirem aquilo que vocês não fazem. Ou não estão dispostos a fazer. Aonde vocês estão? Aonde vocês querem chegar? Vocês acham que isso influenciará ou alterará o quê? Vocês estão indo contra a estrutura ordenada pelo Senhor. Vocês estão pervertendo a dinâmica estabelecida pelo próprio Deus e querem ter frutos. Que loucura é essa? Insanidade. E digo a vocês com todo o amor do mundo, que se os termos não forem estabelecidos pelo Senhor e não forem amados de todo o coração pelas ovelhas dessa igreja e perseguidos para que sejam de fato implantados e vividos experimentalmente, não há esperança. Uma geração será sepultada, outra virá, e depois será sepultada, e outra virá, e as coisas permanecerão exatamente como estão. Paz, quando não há paz. Está tudo bem, quando não está tudo bem. Agora você consegue entender o porquê partir daqui, ao invés de simplesmente lidar com tem que ser sóbrio, apto para o ensino, marido de uma só mulher, nós vamos chegar lá. Mas não coloquemos o carro na frente dos bois. Olhem para o Cristo que reina e que governa sobre a sua igreja e nos diz, façam assim. Tenhamos graça da parte dele para fazê-lo. Por isso, irmãos, o objetivo é que nós sejamos moldados e governados pela Escritura. Note que tudo isso tem a ver com o que Paulo vai falar sobre exatamente amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É assim que a perícope termina, em edificação. Cristo nos dá aquilo que sustenta o corpo. Cada parte atua segundo a sua função e o corpo cresce e edifica-se em amor. Isso nos impede de duas aberrações opostas. A primeira, a igreja não cresce automaticamente ou autonomamente, porque tudo procede do cabeça. Mas também a igreja, seria outra aberração, não cresce mediante membros inertes, porque cada parte deste corpo é chamada a operar. A soberania do rei da igreja, atuando sob a responsabilidade do corpo, não competem. O rei produz o crescimento, fazendo o seu próprio corpo funcionar como corpo. Por isso, irmãos, para que nós finalizemos, graças a Deus, Deus nos fez chegar a 75 anos, ou 76, agora me foge a memória. Isso é graça. Mas não permitamos que os anos nos deem uma falsa sensação de maturidade. Nós ainda não somos maduros na fé. Há uma diferença entre uma igreja antiga e uma igreja madura. O calendário pode apontar para décadas, enquanto a nossa estatura espiritual permanece pequena diante do Cristo, que é o cabeça. Uma geração pode contar a outra geração a história desde o início dessa igreja. Vocês podem recordar de antigos pastores que passaram e marcaram essa história. Vocês podem lembrar de épocas melhores, onde tudo parecia caminhar melhor. Costumes antigos podem ser preservados, mas ainda assim, todos conhecendo pouco ou nada das Escrituras. E, portanto, discernindo pouco ou nada da verdade. E, portanto, servindo pouco ou nada uns aos outros. Você notou aqui que Paulo não pergunta quantos anos a igreja tem?
Paulo pergunta quanto o corpo cresceu em direção ao cabeça, à medida da plenitude de Cristo. Quanto? Quanto? Portanto, nós olhamos para a história por 7 décadas e meia e devemos sim encher o peito de gratidão. É verdade. Mas isso também deve nos levar a um autoexame. Depois de tudo quanto recebemos em 75 anos, quanto nós deveríamos ter crescido? Não falo apenas em aspectos quantitativos, mas sobretudo qualitativos. Quanto nós deveríamos ter crescido? Quanto mais tempo uma igreja esteve debaixo da palavra, meus irmãos, maior é a sua responsabilidade de apresentar os frutos adequados da maturidade. Maior é a responsabilidade e não menor. Mas, pastor, veja, nós não temos aqui conflitos entre nós, então esse é um sinal de maturidade ou firmeza espiritual. Pode ser, mas temo que não seja. Porque muito facilmente se confundem a ausência de conflito com firmeza espiritual. Uma igreja pode parecer tranquila, irmãos, simplesmente porque as questões não são examinadas à luz da Escritura como devem ser. Pode não haver conflito simplesmente porque as convicções são mínimas e talvez nem sequer biblicamente sustentadas. Quase nada parece despertar a necessidade de discernimento e de estabelecer critérios para que entendamos o que é uma coisa e outra. Paulo escreve outra coisa para nos informar acerca de maturidade. Sabe o que é? Estabilidade. E o que é isso à luz do texto? Pessoas que conhecem suficientemente a verdade para não serem carregadas por todo o vento de doutrina. A nossa geração aponta para o caminho oposto. Nós parecemos sempre depender de alguém que pense em nosso lugar. A criança espiritual pergunta assim: quem disse? Olha, precisamos fazer assim. Quem disse? Temos que seguir esse caminho. Quem disse? O maduro na fé, o que caminha para a maturidade na fé, pergunta: o que diz a palavra? O que diz a Escritura? Não importa quem disse, ou pelo menos quem disse não é o crivo absoluto para determinar a verdade. O que importa é o que disse a palavra ou o que ela diz. Nós somos presbiterianos e por 75 anos, salvo alguns anos onde houve alguma turbulência, nós aqui confessamos publicamente subscrever os nossos símbolos de fé como bons presbiterianos. Mas sabe, Cristo não deseja uma congregação que simplesmente diz subscrever tais símbolos em seus documentos, mas Cristo deseja formar uma igreja que tenha a mente cativa ao que dizem esses documentos, falando à luz da Escritura. Você pertence a uma geração de cristãos que, em relação à nossa denominação, teve de provocar uma situação até que ela chegasse na nossa última instância de resoluções teológicas para discutir se blocos de carnaval evangelísticos eram bíblicos ou não. Você precisou, então, chegar no último lugar, ou mais alto lugar de discussão teológica na igreja, para responder se mulheres podem ser diaconisas ou não. Ou qual é a posição da igreja sobre legendários? No primeiro dia, todos nós lembramos que pertencemos a uma igreja que subscreve seus símbolos de fé da maneira como eles são estabelecidos à luz da Escritura. Nos desafio
nós temos que esperar chegar à última instância de apelação, por assim dizer, para que alguém de cima diga: é pecado fazer com que abordagens seculares sejam utilizadas para evangelizar ou sob subterfúgio de evangelismo. Onde estão os pastores no meio do caminho? Onde estão o conselho? Onde está o presbitério? Onde o sínodo? Não tem homens que possam discernir a astúcia de homens que induzem ao erro? E porque talvez a sua consciência só agora se dobre e diga: uma vez que a instância superior da igreja falou, agora sim eu volto atrás. E eu posso até entender que é pecado fazer isso. O Senhor é uma igreja, não simplesmente que com os seus lábios diz seguir algum documento específico ou seus símbolos, mas cuja mente tenha sido formada pela verdade e confessa à luz desses símbolos. Mas você os conhece. Você os conhece. Você tem simplesmente lido ou lidado com o extrato, do resumo, do comentário, da opinião do outro. Volte a eles. Volte-se às Escrituras, irmãos. Nós lamentamos, mas a esperança reside aqui, no Cristo que deve ser olhado como o Rei que governa. A despeito do estado de nossa igreja local ou de nossa denominação, que sim é verdade, graças a Deus foi preservada em sua última reunião, porque as coisas poderiam ter sido muito ruins. Graças a Deus não foram, graças a Deus. Mas os homens, com artimanha e pela astúcia, induzem ao erro, continuarão lá. Nas igrejas locais, gravando seus vídeos, produzindo seus conteúdos, discipulando com paciência para o caminho oposto. E quanto a nós, não imaginemos, irmãos, que uma boa eleição poderá fazer por nós aquilo que apenas Cristo requer de cada parte do corpo para que faça. Almejemos, pela graça de Deus, presbíteros e diáconos, mas mesmo a eleição deles pode fazer com que essa igreja permaneça exatamente como está, imóvel. Por quê? Nenhum conselho pode se arrepender por toda a igreja, irmãos. Nenhum diácono pode amar os irmãos em nosso lugar. Nenhum presbítero pode estudar a palavra por todos, orar, servir, visitar, carregar fardos, cultivar comunhão por toda a congregação. Nenhum. Não esqueça, por favor. O texto diz cada parte. Cada parte. Onde está a sua parte? Quem é edificado por sua presença? Quem é edificado pelo seu contato? Que necessidade você tem percebido? Que irmão você fortalece? Que serviço você presta ou se dispõe? Por isso que Paulo diz no final, e aqui nós encerramos: segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, ou melhor, o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ao escolhermos, pela graça do Senhor, meus irmãos oficiais, perguntemos que tipo de igreja esses irmãos ajudarão a formar. Porque um oficial, seja presbítero ou diácono, pode ser eficiente e ainda assim não contribuir com o que Paulo ensina em Efésios 4, do verso 7 ao 16. Cristo não pretende simplesmente formar uma primeira igreja mais organizada.
Cristo não pretende simplesmente fazer uma primeira igreja melhor financeiramente equilibrada ou com atividades e programações funcionando perfeitamente. Cristo pretende que a primeira igreja se torne um povo maduro, firme na verdade, conhecedor do Filho, do próprio Rei, unida e servindo cada um e crescendo em amor. Tanto que nós não perguntemos, esse homem consegue exercer o cargo? Pergunte assim, se os filhos espirituais desse homem se parecerem com ele, que tipo de igreja nós teremos? Que tipo de igreja nós teremos? A vida da igreja será desperta pelo amor da palavra, a piedade dele pode ser imitada, a presença dele produz unidade santa, o serviço dele estimula outros a servir. O homem adequado, irmãos, não é simplesmente aquele que consegue manter a máquina funcionando. O homem adequado não é simplesmente um síndico, mas é um homem cuja vida e serviço cooperam com o propósito do rei, que é apresentar-lhe um corpo que cresce em todas as coisas segundo o cabeça, que é Cristo, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude dele. Portanto, irmãos, como Cristo vitorioso governa e cuida de sua igreja? Ele o faz provendo-lhe tudo o quanto ela necessita para que todo o seu corpo cresça até a maturidade. E isso tem a ver como nós devemos pensar inicialmente, antes de chegarmos aos próprios ofícios em si. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos guarde, que o Senhor nos conduza, e debaixo de sua graça nós possamos continuar a marchar e que assim, segundo a sua misericórdia, Ele possa nos dar discernimento e homens para o seu serviço. Amém. Vamos orar.